Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido e muito aguardado por todas vocês, onde eu vou contar tudo sobre o sono da Melissa. Vamos lá, vem comigo! Gente, então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o soninho da Mel desde que ela nasceu até agora com 2 aninhos de vida, o que aconteceu de mais marcante em cada fase do sono dela e como que a gente fez pra ela dormir em cada fase. Quero começar compartilhando com vocês que eu tinha uma expectativa pro soninho da Mel quando ela nasceu. E não foi bem assim que aconteceu. Eu sempre lia e ouvia dizer que os bebês recém-nascidos dormiam 18 horas por dia, que dormiam muito. E eu sempre achava que comigo seria assim também, que a Melissa dormiria horas e horas e eu conseguiria fazer várias coisas, mas não foi bem assim. A Melissa sempre dormiu sim muito bem à noite, de acordo com cada fase que ela estava passando, claro. Mas na parte da tarde, aí é que são elas, aí é que o bicho pegava. E até hoje é um desafio pra mim o soninho da tarde da Mel. Então vamos lá que eu vou começar a compartilhar tudo com vocês. A primeira informação que eu acho importante passar pra vocês é que a gente sempre teve uma rotina noturna aqui com a Melissa. Desde o primeiro dia que ela chegou aqui em casa, a gente começou a fazer a rotina noturna com ela e eu acho que isso foi extremamente importante nos primeiros meses de vida para estabelecer o sono dela. A rotina noturna não tem regras, você pode criar uma rotina que seja melhor para você, que se adapte melhor à sua família. E aqui em casa, essa rotina consistia em dar banho na Melissa sempre à noite, por volta de 9 horas da noite. Então eu nunca dava banho na Melissa à tarde, era sempre na parte da noite, faça chuva, faça sol, faça frio. Sempre o banho dela 9 horas da noite. Depois disso eu dava um mamá bem caprichado pra ela capotar e aí sim ela dormia. Então essa foi a primeira rotininha da noite dela, o banho e depois o mamá, pra depois sim ela dormir. Outra informação importante pra você levar em conta é que a Melissa sempre mamou no peito, exclusivamente até os 6 meses. Ela nunca tomou mamadeira, então toda vez que eu falar que eu dei mamar pra ela, foi amamentando e nunca mamadeira. E outra curiosidade também é que a Melissa nunca pegou chupeta, então eu nunca tive o auxílio da chupeta pra fazer ela dormir. Infelizmente eu queria que ela tivesse pego, mas não rolou por aqui. Então vamos lá, quando a Melissa nasceu, eu fui orientada no hospital por médicos, enfermeiros, a acordar ela para mamar de 3 em 3 horas. E eu devo ter feito isso umas 3 noites, depois eu resolvi seguir o meu coração de mãe, que não queria um bebê acostumado a ficar acordando para mamar, e parei de acordar a Melissa para mamar. Então até começar a introdução alimentar, eu amamentei a Melissa em livre demanda, mas nunca acordei ela pra mamar durante a noite. Ela só mamava se ela tinha necessidade, se ela acordava com fome, aí sim eu amamentava, mas eu já vou contar pra vocês como é que foi. Então, seguindo o meu coração, eu deixei a Melissa dormir plena durante a noite, e na primeira semana de vida ela já esticava 4 horinhas de sono, e depois, a partir da segunda semana de vida, ela já começou a dormir por 5 horas seguidas durante a noite, que é um tempo muito bom para um bebê nessa fase. E eu lembro que nesse primeiro momento eu sempre aproveitava muito para dormir no soninho dela, porque eu sabia que era o maior tempo que eu teria para dormir durante todo o dia, né? Depois eu teria que ficar dedicada aos cuidados dela, então na hora que ela dormia eu já corria para dormir também, e eu sempre fui uma pessoa com insônia, difícil de dormir, mas nessa fase eu lembro que eu dormia, gente, porque parece que meu inconsciente sabia que se eu não dormisse aquela hora eu não iria mais dormir uma quantidade de horas boas naquele dia, então eu aproveitava mesmo para dormir essas 5 horinhas de sono com ela. Agora, logo de cara, como eu falei pra vocês, o soninho da Mel à tarde sempre foi um desafio, sempre foi muito difícil. Aquela história de bebê dormindo a tarde inteira e acordando só pra mamar não aconteceu aqui em casa. A Melissa chorava, a Melissa ficava acordadona olhando pra gente e não dormia. O que acontecia é que ela dormia sim depois de mamar, ela acabava dormindo, mas se eu colocasse ela no carrinho ou no berço, ela acordava imediatamente chorando, e não tinha o que fizesse ela ficar quietinha dormindo, ela sempre acordava. Aí eu pegava ela no colo, tentava fazer ela dormir de novo, ela dormia,
mas se eu colocasse de novo no berço, no carrinho, ela acordava. Então o que eu fiz por ela foi deixar ela dormir no meu colo na parte da tarde. Eu sempre tentava colocar, mas ela sempre acordava. Então com o tempo eu fui me conformando e fui deixando ela tirar os cochilos da tarde no meu colo. Então ela mamava, dormia, né? Eu tentava colocar ela no bercinho ou no carrinho, ela acordava, eu fazia ela dormir de novo e deixava ela no meu colo para ela conseguir descansar um pouquinho. E outra coisa também é que o soninho da tarde nunca teve um padrão, ela nunca dormiu sempre no mesmo horário ou a mesma quantidade de horas, então sempre foi um sono meio atrapalhado, assim. Eu tentava fazer uma rotininha também, criar um clima para ela dormir de tarde, mas nunca funcionou, gente. Sempre foram tentativas frustradas. E o que eu fazia era isso, depois que ela mamava de tarde, deixava ela dormir no meu colo, porque era o único jeito que ela permanecia dormindo. Outra coisa importante é que durante o primeiro mês de vida da Melissa, ela dormia no carrinho ao lado da minha cama, e quando ela completou um mês, ela passou a dormir no bercinho. A gente colocava ela lá no quartinho dela para dormir no bercinho com a luz totalmente apagada. No segundo mês de vida da Melissa, a rotina noturna continuava a mesma, com a diferença que a gente começou a fazer massagem para ela dormir. Inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa massagem, vou deixar linkado aqui se você ainda não viu. Então a rotina era massagem, depois o banho, depois o mamar e depois ela dormia e a gente colocava ela no bercinho. E nessa fase a Melissa já esticava 6 horas de sono seguidas durante a noite, sem acordar para mamar. Depois dessas 6 horas, aí ela mamava e geralmente dormia de novo mais 1 ou 2 horinhas. Outra coisa importante que eu queria dividir com vocês é que eu dava o mamar para ela, mas aí se eu colocasse ela direto no berço, ela acabava acordando mesmo à noite. Então o que a gente fazia? O Douglas pegava ela depois que eu dava o mamar e ele ficava com ela no colo por uma meia hora, uns 40 minutos para fixar o sono dela mesmo. E aí sim, ele colocava ela no bercinho para mim. Então eu amamentava e ele pegava ela, ela nunca arrotava. Gente, a Melissa não foi um bebê que arrotava, não me perguntem por quê, mas ela nunca arrotava. A gente tentava colocar e nada acontecia. Então o Douglas pegava, tentava fazer ela arrotar um pouquinho e ficava com ela no colo por meia hora para ela fixar no sono e aí sim colocava ela no berço. E isso até por volta de uns 4 meses, tá, gente? Depois parecia que ela ficava incomodada de ficar no colo dele. A gente foi percebendo que ela queria descansar na caminha dela e aí sim a gente passou a colocar ela direto no berço depois de mamar. Outra coisa que acontecia muito nesses primeiros meses é que a Melissa acordava assim durante a noite, começava a resmungar, começava a chorar. E o que eu fazia era esperar. Eu sempre esperei para ver se realmente era uma necessidade, se ela estava com dor, se tinha acontecido alguma coisa, porque se fosse isso, ela realmente ia chorar com força, com vontade, e aí sim eu ia atendê-la. Mas caso contrário, eu sempre esperava um pouquinho, eu nunca levantava no primeiro chorinho, resmunguinho dela para ver o que estava acontecendo. E 90% das vezes ela voltava a dormir. Sim, ela voltava a dormir. E se eu fosse imediatamente atender ela, muito provavelmente ela ia querer ficar no meu colo e ela ia querer mamar. Então isso aí é uma coisa importante para dividir com vocês, que eu nunca levantava no primeiro chorinho e resmunguinho dela. Eu só atendia depois de um tempinho que eu via que realmente era um choro, era uma necessidade. Por volta do terceiro mês de vida, a Melissa já dormia, o que é considerado uma noite inteira, 8 horas por dia. Sim, gente, ela já esticava todas essas horas de sono nessa fase e muita gente duvida quando eu falo isso, mas é real, essa é a Melissa, ainda bem. E eu já recebi comentários de outras mães falando que também os bebês dormiam bem nessa fase já. Então não duvidem, gente, tem bebês que dormem sim a noite inteira com 2, 3 meses de vida e isso é ótimo, isso é ok. Mas se o seu bebê não dorme a noite inteira nessa fase, não se desespere, porque cada bebê é único, tá? O meu objetivo não é que você fique frustrada assistindo esse vídeo se o seu filho não dorme a noite inteira nessa fase, porque eu sei que é uma fase muito difícil para muitas mães ainda. O meu objetivo aqui é compartilhar minha experiência e quem sabe dar alguma dica, inspirar vocês de alguma forma a ajudar nessa fase também. Então nessa fase a Melissa dormia por volta das 10 horas da noite e acordava às 6 horas da manhã. Em compensação, o soninho da tarde continuava super difícil, a Melissa só dormia no colo.
cochilos em horários diferentes, sono muito leve. Foi muito difícil essa fase, mas o jeito que eu encontrei foi realmente deixar ela dormir no meu colo. Eu sempre tentava uma vez ou outra colocar ela no berço, colocar no carrinho, mas aí era pior. Às vezes ela acordava e não dormia de novo, ficava cansada, ficava estressada. Então eu fui seguindo dessa forma, dando mamar, e quando ela dormia eu deixava ela dormir no meu colo. Quando a Melissa completou 6 meses, ela dormia 12 horas durante a noite, gente. 12 horas. Ela ia dormir 10 horas da noite e acordava por volta de 10 horas da manhã, sem acordar para mamar nenhuma vez, tá? E nessa fase, a rotina do sono não era mais necessária para ela dormir. A gente ainda seguia a rotina da noite por costume, para manter uma rotina para ela mesmo. Mas, por exemplo, se a gente saía e chegava tarde, se a gente não dava banho porque estava na rua, na casa de alguém, ela ia dormir de qualquer jeito. A rotina de sono dela já estava estabelecida, ela iria dormir com rotina ou não. É claro que a rotina é sempre importante, facilita, mas já não era mais necessária quando a Mel tinha 6 meses. E foi nessa fase também que começou a introdução alimentar dela, e foi um marco, porque eu lembro que foi a primeira vez que ela dormiu à noite sem mamar. A gente começou a dar papinha salgada para ela à noite, e a primeira vez, gente, a primeira vez que ela comeu batata nessa vida, a bichinha capotou com a barriguinha cheia e nem esperou mamar, gente. Ela jantou, tomou o banho, o Douglas pegou ela no colo e ela capotou no colo dele, ele colocou ela no bercinho e lá ela ficou. E eu lembro que foi uma sensação muito estranha, porque eu pensei, meu Deus, a Melissa não precisa mais de mim pra dormir. E eu lembro que eu fiquei muito dividida, porque ao mesmo tempo que eu tava muito feliz pensando, nossa, agora ela vai dormir sozinha, agora ela já vai começar outra fase, eu vou poder sair com as minhas amigas. Ao mesmo tempo eu pensava, minha bebezinha tá crescendo, ela não precisa mais de mim pra dormir, pra mamar. E foi assim, gente, a primeira vez que a Melzinha dormiu sem mamar foi aos 6 meses, com uma batatinha na barriga. Mas não pense você que a partir daí a Melissa dormia sem mamar todo dia, porque não foi assim não, viu? Foi só dessa vez, no dia seguinte ela já quis mamar de novo, porque ela ainda precisava do leitinho da mamãe. Mas eu considero sim que esse foi o início do desmame da Melissa, né? Quando começou a introdução alimentar, foi o início do desmame, tanto que ela dormiu sem mamar, uma coisa inédita. E aos pouquinhos, quando ela tinha mais ou menos 7 meses, já estava adaptada a comer comidinha, jantar. Eu fui começando a sair com as minhas amigas à noite, então não era mais toda a noite que ela dormia mamando. Foi uma coisa bem gradativa, bem aos poucos. De vez em quando ela dormia no colo do Douglas sem mamar, de vez em quando eu dava mamar, então a gente ficava variando, sabe? Foi uma fase de transição. Porque antes, até os 6 meses, a gente sempre seguia aquela rotina de massagem, banho, mamar e dormir. E a partir dos 6 meses, essa rotina foi sendo quebrada, essa rotina mudou, porque era jantinha, banho, mamar ou não, e dormir. Então não era toda vez que ela mamava para dormir a partir dos 6 meses. Nessa fase, quando ela dormia sem mamar, era sempre o Douglas que fazia ela dormir, ele ficava balançando ela no colo até ela pegar no sono, porque se ela viesse pro meu colo, ela sempre queria dormir mamando, não tinha jeito nessa fase, não tinha conversa, ela ainda não entendia nada. Então quando eu saía, eu queria fazer alguma coisa, o Douglas fazia ela dormir, e se fosse comigo, sempre tinha que rolar o mamar, gente. Era difícil ela dormir sem mamar comigo, só balançando, porque ela reclamava bastante. À tarde tudo continuava na mesma, gente, a mesma dificuldade para dormir, mesmo comendo, mesmo depois da introdução alimentar. Agora eu vou pular para os 10 meses, que foi outro marco no soninho dela, dessa vez no soninho da tarde. Graças a Deus foi a primeira vez que a Melissa dormiu no berço à tarde, gente. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi muito difícil esses 10 meses a Melissa dormindo no meu colo todas as tardes, às vezes uma, às vezes duas, às vezes 3 vezes durante a tarde. Então eu ficava bem limitada, eu não conseguia fazer muita coisa em casa, porque quando ela estava acordada ela queria ficar no colo, ela não queria ficar em lugar nenhum, e quando ela estava dormindo eu não podia fazer outras coisas porque ela estava no meu colo. Então super difícil cuidar da casa, lavar a louça, a coluna ficava doendo, minha bunda ficava doendo de ficar na poltrona esse tempo todo para ela dormir. Foi uma fase bem difícil, bem complicada, mas foi a solução que eu encontrei, foi a decisão que eu tomei para fazer ela dormir à tarde. E o que aconteceu foi o seguinte, o Douglas, todo final de semana, quando ele estava em casa comigo, ele tentava pegar ela à tarde, depois que ela dormia, e colocar no berço. Ela sempre acordava. E numa bela vez, não sei porquê, gente, não sei o que aconteceu aquele dia que mudou, ele colocou e ela ficou.
A gente nem acreditava quando a gente viu, a gente tirou uma foto, comemorou, porque foi realmente muito marcante. Eu já tinha meio que desistido, eu tinha me conformado que ela ia dormir à tarde por não sei quanto tempo da minha vida no meu colo, mas ele foi insistente, ele conseguiu, deixou ela no bercinho e ela ficou um belo dia, graças a Deus. Ai, Francine, que bom, então ela começou a dormir à tarde, foi tudo lindo, né? Não, gente, não foi tudo lindo. Foi muito difícil, foi um desafio, mas a partir desse dia que ela ficou no bercinho, eu pensei, eu não vou mais desistir, eu vou insistir até ela aprender a dormir à tarde, eu não vou mais ficar com ela no meu colo, porque eu não estava aguentando mais, eu estava exausta dessa rotina. E foi assim, gente, eu decidi e todo dia eu insistia. No dia seguinte, obviamente, ela acordou quando eu coloquei ela no berço, porque talvez eu não tenha o mesmo jeito pra colocar que o Douglas, não sei. E ela não estava acostumada com isso, ela estava acostumada a dormir no colo, né? Eu dei esse costume pra ela. Então não foi fácil, todo dia eu insistia, aí eu colocava, ela acordava, eu pegava de novo, tentava fazer dormir, às vezes ela dormia, colocava de novo, aí com muito esforço às vezes ela ficava, muitas vezes ela não dormia mais e ficava acordada e de mau humor a tarde inteira. Mas eu não desisti mais a partir desse dia, gente. Eu insistia todos os dias pra ela dormir à tarde e ficar no bercinho. Mas aí, aos pouquinhos mesmo, demorou meses pra ela ir aceitando dormir à tarde, pra ela ir acostumando que esse horário ela também tiraria o soninho dela no bercinho e não mais no meu colo. Vocês não sabem o quanto eu sofria com isso, gente. Eu chorava, eu colocava ela no berço, me dava um desespero por dentro, eu pensava, meu Deus, essa neném nunca vai dormir à tarde, eu sempre vou ter que ficar a tarde inteira com ela, nunca vou conseguir fazer nada. Era desesperador, eu perdi a paciência muitas vezes eu perdi a paciência, porque dava pra ver que ela tava cansada, que ela tava exausta, mas ela não queria ficar no berço, gente. Ela já sabia que era melhor ficar no meu colo, então pra que ela ia ficar no berço? Então era desesperador, era cansativo. O soninho da tarde sempre foi mais leve que o sono da noite, então sempre foi um grande desafio pra mim. E até hoje, todas as vezes que ela dorme à tarde, é um soninho de 1 a 2 horas geralmente, tá? Não costuma passar muito disso, não. Durante a noite, o soninho da Mel continuava da mesma forma, ela dormia super bem durante a noite. A única diferença é que a gente tirou a massagem da rotina dela, porque ela já não queria mais, ela não parava mais quieta, ficava incomodada. Então, com 10 meses, a gente não sentiu mais necessidade de fazer massagem para ela dormir, já não ajudava em nada e ela não gostava muito, então a gente parou de fazer.